Em nome de Jesus, que você encontre a sua paz interior, que você perdoe essa pessoa que te machucou, que feriu seu coração. Em nome de Jesus, que você receba a resposta que você está aguardando de Deus, que a resposta chegue. Em nome de Jesus, estou proferindo palavras de poder na sua vida, em nome de Jesus. Não são as minhas palavras, mas é em nome de Jesus que isso vai acontecer na sua vida, porque a palavra de Deus nos atesta, nos assegura. E aí Pedro falou para aquele aleijado de nascença: anda, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, que era a missão de curar em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Anda, seja liberto, seja restaurado, sua família seja restaurada, que a resposta que você precisa chegue e que Deus seja audível com você, mostrando que a resposta que você pediu veio exatamente dele, que isso é vontade de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu creio. Por isso eu estou aqui. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé, e começou a andar. Olha o que o poder do nome de Jesus faz. Então nós não devemos pronunciar o nome de Jesus em vão, nós devemos pronunciar o nome de Jesus acreditando no seu poder. Depois, e um salto, e pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados o que lhe tinha acontecido. Muitas vezes nós não recebemos as bênçãos de Deus não acontecem na nossa vida, nós não alcançamos aquilo que nós almejamos por falta de fé, porque não acreditamos no nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, não acreditamos que Jesus está no nosso meio, que Ele tudo realiza, tudo Ele pode. Desde que a gente obedeça os seus preceitos, a sua lei, os seus mandamentos. No livro de João, é como se fosse um roteiro completo, uma receita completa para que a gente viva, para que a gente acesse a plenitude de Deus nas nossas vidas. Mas o problema é, nós não queremos intimidade com a palavra de Deus, nós não queremos gastar tempo com a palavra de Deus. Com outras coisas a gente até gasta tempo, a gente investe tempo no celular, em tantas coisas, mas não investimos um tempo com a palavra de Deus. E depois nós ficamos perdidos neste mundo. Por quê? Porque o nosso norte é a palavra de Deus. Mas a gente não cria essa intimidade, a gente não procura, não se aproxima, e aí a gente vai ficar perdido. Que nem diz um ditado, na rua da amargura. Passado aquilo, apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu atrás deles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? E ele vai falar aqui, aquele povo que viu Jesus ser crucificado, aquele povo que muitos deles presenciaram os milagres de Jesus, depois viram Jesus crucificado, depois alguns ainda viram Jesus ressuscitado, mas ainda não acreditavam. Por isso Pedro disse: por que vocês ainda estão surpreendidos? Por que estão surpresos com o acontecimento? Porque vocês estão olhando para nós como se estivesse feito este homem andar por nosso próprio poder,
ou piedade. Pedro deixa bem claro que não foi eles, mas foi o poder do nome de Jesus proclamado com fé. Porque não é só falar o nome de Jesus, tem que ter fé no nome de Jesus, tem que acreditar. E aí Pedro continua. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-los. E Pedro foi bem enfático aqui, né? Vocês o negaram publicamente, o santo e justo, e pediram que ele fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita. Todos podem ver. Então, Pedro fez assim, um breve resumo do que havia acontecido e parte deles eram culpados por ter entregue o justo, o santo. E ele relembra que Deus o ressuscitou. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo: o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. E Pedro ainda diz assim, mesmo eles tendo entregue Jesus, mandando soltar um assassino, Pedro exorta: arrependam-se, voltem para Deus. Por quê? Porque Jesus é misericórdia. Não importa a vida que eu viva até agora, a partir do momento que eu me arrepender, confessar o meu pecado, eu passo a ter vida nova em Cristo. Essa é a palavra que nos afirma, nos atesta veementemente. Igual o versículo 19 diz: arrependam-se, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Você quer ter seus pecados cancelados? Os erros que você já cometeu, você quer que eles sejam cancelados? Pois aqui está a receita. Arrependam-se e voltem para Deus, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhe levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhe disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do povo. Moisés já profetizava sobre a vinda de Jesus. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. E Pedro finaliza o capítulo exortando: convertam-se, arrependam-se das suas maldades. E ele estava falando ali para o povo israelita e para os líderes do povo israelita, e fala para nós hoje. Quanto nós temos desviado, quantas atrocidades nós as temos praticado, mas não importa, a partir do momento que eu decidi parar, me arrepender, Deus vai me restaurar. E aí eu passo a ter uma vida nova. E aí eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, deixando e permitindo que Ele
dirija a minha vida, que Ele seja o comandante da minha vida, que Ele tome posse do remo do barco da minha vida, da nossa vida. Eu quero isso, você quer? Mas nós não somos obrigados. Deus nos dá a opção de escolhermos. E hoje, nos nossos tempos, nessa era de hoje, são tantas distrações, são tantos requisitos, pré-requisitos, são tantos protocolos, e a gente quer viver cada protocolo, cada disse-me-disse. Ah, porque isso pode, ah, porque isso e aquilo. E a palavra de Deus vai dizer assim em outra passagem, que pro fim dos tempos, o amor se esfriaria. A gente começa a banalizar as coisas de Deus, a gente começa a banalizar os mandamentos de Deus, começamos a banalizar a palavra de Deus. Não demos mais amor, não temos mais temor com as coisas de Deus, muita modernidade, muita coisa assim, sem sentido. Hoje a gente presencia cada atrocidade nas famílias, famílias que se separam, e tanta coisa, e tanta promiscuidade, e rancor, e falta de perdão. Mas devemos lembrar e ter em mente que Deus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Deus não se modernizou, Ele continua sendo o mesmo Deus justo, um Deus que Ele é amor, mas Ele é justiça, e Ele vai cobrar a justiça. E aquilo que nós plantamos, chegará o tempo da colheita. Que semente nós temos semeado? Não devemos esquecer que surgirão os frutos correspondentes a esta semente que nós estamos colocando no solo para germinar. O fruto dessa semente virá. Convido você, quando você for ver esse vídeo, tome a sua Bíblia, faça essa reflexão, tire um tempo para Deus, faça uma leitura com escuta. Escute, tente escutar a voz de Deus, tente ouvir o que Deus tem tentado te falar tantas vezes. O barulho, a turbulência da sua vida, do seu corre-corre, não tem permitido que você ouça a voz de Deus. E Ele não tem desistido, Ele tem sido insistente por amor a você. Então aproveite esse tempo, coloque-se na presença de Deus, escute o seu Deus, se sinta amado, se sinta liberto, se sinta perdoado. É o que eu te desejo, que a paz do Senhor te encontre, que o amor dele te encontre, e sobretudo que você permita ser encontrado por Deus. Em nome de Jesus, que assim seja.